Décadas haviam passado desde a última vez que eu o vi. Meu coração já tinha se acostumado com a ausência dele, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas bastou ouvir o nome dele novamente para um turbilhão de lembranças invadir minha mente. Na juventude, nós vivemos um amor puro, intenso e cheio de sonhos. Eu acreditava que o destino nos manteria juntos para sempre. Mas a vida, com suas surpresas e responsabilidades, nos separou sem sequer pedir permissão. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Casamentos, filhos, desafios e lutas diárias ocuparam nossos corações. Mas, em algum canto silencioso da alma, eu guardava a lembrança daquele olhar que me fazia sentir única. Um convite inesperado chegou pelo correio. Era uma reunião de antigos colegas de escola. Meu primeiro impulso foi ignorar, afinal, tantas memórias estavam adormecidas. Mas um pensamento insistente surgiu: e se ele estiver lá? O coração disparou, dividido entre medo e esperança. Passei dias imaginando como ele estaria agora. Será que o tempo teria apagado aquele brilho nos olhos? Será que ele ainda lembraria de mim? Cada dúvida reacendia uma chama dentro do peito, uma chama que eu acreditava ter se apagado há muito, muito tempo atrás. Na noite marcada, escolhi um vestido simples, mas com um carinho especial. Queria parecer natural, mas, no fundo, desejava que ele me enxergasse não apenas como a mulher que o tempo moldou, mas também como a jovem que um dia foi o grande amor de sua vida. Quando cheguei ao salão, reconheci rostos que o tempo havia transformado. Abraços emocionados, sorrisos nostálgicos e histórias revividas enchiam o ambiente. Meu coração batia tão forte que parecia denunciar meu segredo. Eu só estava ali para reencontrar um único olhar. E então, de repente, nossos olhos se encontraram. Ele estava ali, diante de mim. Os cabelos marcados pelo tempo, o rosto transformado pela vida, mas o olhar, aquele olhar permanecia exatamente o mesmo, carregando a mesma intensidade e ternura que um dia me conquistaram. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O barulho das conversas sumiu, as luzes se apagaram dentro de mim. Só existíamos nós dois, imóveis, como se estivéssemos presos em um momento suspenso, onde passado e presente se fundiam em uma única realidade palpável. Ele começou a caminhar em minha direção. Cada passo parecia trazer de volta anos de silêncio, saudade e perguntas nunca respondidas. Quando finalmente ficou diante de mim, seu sorriso tímido revelou uma emoção que as palavras ainda não tinham coragem de confessar. Você está igualzinha, ele disse com a voz firme, mas levemente embargada. Sorri, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam surgir. Aquelas poucas palavras tinham a força de me transportar para outra época, em que acreditávamos em amores eternos e sonhos possíveis. Conversamos por horas, rindo das bobagens da juventude, relembrando sonhos deixados no passado e comparando os caminhos que seguimos. Mas, por trás de cada palavra, havia uma pergunta não dita: será que ainda havia espaço para recomeçarmos nossa história de amor? Cada gesto dele confirmava o que eu suspeitava. Ele também carregava dentro de si a lembrança daquele amor que o tempo não conseguiu destruir. Nossos olhares se cruzavam mais vezes do que o acaso permitiria. Era como se nossas almas ainda se reconhecessem. Quando a festa terminou, ele insistiu em me acompanhar até o carro. Caminhamos em silêncio, lado a lado, mas o silêncio dizia muito mais do que palavras. Eu sabia, com toda certeza, que aquele reencontro não poderia acabar ali. Algo novo estava prestes a nascer. Antes que eu abrisse a porta do carro, ele segurou minha mão. O gesto foi simples, mas carregado de intensidade. E naquele instante percebi que o destino estava nos oferecendo uma segunda chance. Meu coração acelerou, como se tivesse voltado a ser adolescente. Dirigi de volta para casa com lágrimas nos olhos. A estrada parecia desfilar memórias diante de mim, misturando passado e presente. Dentro de mim, eu sabia que aquele reencontro havia despertado algo adormecido, e minha vida jamais voltaria a ser a mesma.
Naquela noite quase não consegui dormir. Revivi cada detalhe do encontro, cada palavra, cada olhar. Era como se minha mente tivesse decidido rebobinar nossa história e me mostrar que, mesmo após décadas, nada havia realmente sido esquecido dentro de nós dois. Ao acordar, ainda sentia o calor do toque dele em minha mão. Era impressionante como um simples gesto podia despertar sentimentos tão intensos. Me vi sorrindo sozinha, como se fosse novamente uma adolescente apaixonada pelo primeiro grande amor. Passei o dia tentando me convencer de que aquilo era apenas nostalgia. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Não se tratava apenas de memórias. Era algo vivo, pulsante, que ainda existia em algum canto profundo do meu coração e que agora pedia para renascer. 2 dias depois, recebi uma mensagem dele no celular. Meu coração disparou só de ver o nome na tela. Ele agradecia pela noite e dizia que tinha sido especial reencontrar-me. No final, fez um convite simples: tomar um café juntos no próximo sábado. O convite parecia inocente, mas eu sabia que carregava muito mais. Passei a semana ansiosa, pensando no que vestir, no que dizer, no que esperar. Era como reviver os dias em que eu me arrumava só para encontrá-lo no portão da escola. Quando o sábado chegou, vesti-me com cuidado e respirei fundo antes de sair de casa. O café escolhido era pequeno e aconchegante. Ele já estava lá, sentado à mesa, e ao me ver sorriu daquele jeito que sempre fez meu coração disparar sem controle. Conversamos sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos caminhos. Ele contou das alegrias e também das dores que enfrentou. Eu compartilhei as minhas. E percebi que, apesar de tanto tempo, nossas almas ainda falavam a mesma língua silenciosa. Havia momentos em que o silêncio se instalava entre nós, mas não era desconforto. Era cumplicidade. Bastava um olhar para entendermos o que o outro sentia. Eu não precisava de palavras para perceber que ainda havia amor nos olhos dele. Ele me disse que nunca deixou de pensar em mim, que em muitos momentos se perguntou como teria sido nossa vida se tivéssemos seguido juntos. Ao ouvir isso, senti um nó na garganta. Eu também havia me feito a mesma pergunta milhares de vezes. O café se transformou em passeio pelo parque. Caminhamos lado a lado, lembrando da juventude, rindo de histórias antigas. Era como se o tempo tivesse nos devolvido a chance de reviver tudo aquilo que havíamos perdido sem querer. No final da tarde, ele segurou minha mão novamente. Desta vez não tentei disfarçar o arrepio que percorreu meu corpo. Havia uma conexão tão forte, tão verdadeira, que parecia impossível ignorar. Eu sabia que algo especial estava recomeçando. Quando nos despedimos, ele me olhou fundo nos olhos e disse: "Não quero perder mais tempo." Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma promessa. Pela primeira vez em anos, senti que o destino me oferecia um novo capítulo a ser escrito. Voltei para casa em silêncio, refletindo sobre tudo. Era arriscado, eu sabia. Mas a vida é feita de riscos. E talvez o maior deles seja deixar escapar a oportunidade de viver um amor verdadeiro quando ele reaparece diante de nós. Nos dias seguintes, trocamos mensagens e telefonemas longos, como adolescentes descobrindo o amor. Ríamos por qualquer motivo, compartilhávamos confidências. Era como se a distância do tempo tivesse desaparecido, deixando apenas a essência. Minha família começou a notar a diferença em meu semblante. Eu estava mais alegre, mais viva. Eles não sabiam a razão, mas eu sabia que aquela chama reacendida dentro de mim me devolvia a vitalidade que eu pensava ter perdido para sempre. E então ele me convidou para jantar em sua casa. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Aceitei sem hesitar, com o coração pulsando de expectativa. Eu sabia que aquele encontro poderia ser o início de algo muito maior entre nós dois. Eu não conseguia evitar as comparações. Aquele homem diante de mim era o mesmo garoto que havia me feito sonhar com futuros impossíveis,
mas também era um estranho marcado pelas cicatrizes do tempo. Essa mistura me confundia e, ao mesmo tempo, me atraía intensamente. Ele me contou que nunca havia se casado, que não encontrara ninguém capaz de ocupar o espaço que eu deixara. Suas palavras me atingiram fundo, como uma confissão guardada por décadas. Senti culpa, mas também uma chama de esperança renascendo dentro de mim. Enquanto ele falava, eu revivia os dias de juventude, as tardes de riso à beira do rio, os bilhetes trocados às escondidas e a sensação de que o mundo inteiro nos pertencia. Era como abrir uma caixa de memórias que eu achava que jamais voltaria a tocar. Nossos olhares se encontraram de novo, e o silêncio entre nós carregava mais emoção que qualquer palavra. Era como se estivéssemos reconstruindo uma ponte quebrada há anos, tijolo por tijolo, apenas com o poder da lembrança e da sinceridade. Perguntei se ele tinha me odiado por partir. Ele suspirou fundo e respondeu: "Nunca consegui. Você sempre esteve comigo, mesmo quando eu tentava seguir em frente." Meu coração se apertou com a força de uma verdade que eu não estava preparada para ouvir. Ele me levou a caminhar pela cidade, mostrando como tudo havia mudado e, ao mesmo tempo, como certas coisas permaneciam iguais. Era um contraste entre passado e presente que nos acompanhava em cada esquina, como se a cidade também guardasse segredos. Passamos diante da antiga escola, hoje reformada, mas ainda reconhecível. Ali, nos corredores, havíamos trocado os primeiros olhares cúmplices. Fiquei em silêncio, sentindo que aquelas paredes ainda guardavam ecos de nossos sonhos adolescentes. Ele comentou que sempre evitava passar por ali porque as lembranças eram fortes demais. Mas, ao meu lado, disse que finalmente sentia coragem para encarar. Meu peito se encheu de emoção. Eu estava devolvendo a ele uma parte de sua própria história. Sentamos em um banco de praça, exatamente no mesmo local onde ele havia me pedido para ser sua namorada, tantos anos atrás. O tempo parecia ter dado uma volta completa, trazendo-nos novamente ao ponto inicial, como se nada tivesse sido esquecido. Senti vontade de perguntar se ainda me amava, mas o medo me calou. E foi ele quem quebrou o silêncio, dizendo: "Meu coração nunca aprendeu outro nome além do seu." Suas palavras me deixaram em lágrimas, incapaz de responder de imediato. Naquele instante, compreendi que a vida pode nos afastar, mas não consegue apagar sentimentos verdadeiros. Eu, que achava estar apenas revisitando um passado distante, percebia que estava diante de uma nova chance de escrever nossa história. As horas passaram sem que percebêssemos. Cada lembrança despertada trazia também um novo sorriso. Era como se o tempo, antes inimigo, estivesse nos oferecendo um presente, a oportunidade de recomeçar, agora com maturidade e menos ilusões. Ele me levou até a antiga casa de sua família, hoje vazia. Ao entrar, senti o cheiro de madeira envelhecida misturado com memórias guardadas. Ali, vi fotografias antigas e encontrei uma, em especial, com nós dois sorrindo, ainda tão jovens e ingênuos. Com voz trêmula, ele disse que guardava aquela foto porque era prova de que, mesmo na ausência, eu permanecia viva em sua vida. Segurei a imagem e minhas mãos tremiam. Não havia como negar, algo dentro de mim se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. De repente, percebi que não estávamos apenas lembrando do que fomos, mas descobrindo o que ainda podíamos ser. O passado era lindo, mas o que me emocionava de verdade era imaginar um futuro, mesmo tardio, ao lado dele, reconstruindo o que se perdeu. Ao sairmos da casa, ele segurou minha mão com firmeza, como quem não queria soltar mais. E, nesse gesto simples, senti toda a força de anos de espera e saudade. Era como se o universo finalmente tivesse decidido unir o que nunca deveria ter sido separado. Naquela tarde, quando o sol dourava as folhas caídas, nossos olhares se cruzaram de novo. Ele parecia lutar contra o tempo em cada sorriso. Senti meu coração acelerar como se ainda fôssemos jovens. O reencontro não era só físico, era a alma reconhecendo seu par. Ele se aproximou devagar,
quase como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Suas mãos trêmulas buscaram as minhas, e naquele instante percebi que décadas não foram suficientes para apagar o que sentimos. Havia algo eterno em nosso silêncio compartilhado. Conversamos por horas, como se o tempo nunca tivesse nos afastado. Cada palavra trazia lembranças de promessas antigas, de sonhos guardados. Senti que estávamos reconstruindo um castelo esquecido, tijolo por tijolo, com a paciência que só a maturidade dá. Ele me contou que nunca deixou de pensar em mim. Que mesmo vivendo sua vida, havia em cada amanhecer a lembrança do meu sorriso. Aquilo me desarmou. Era como ouvir a confissão de um coração que se manteve aceso, apesar do vento do destino. Confessei também que, muitas vezes, me peguei pensando nele. Que ao ver casais caminhando de mãos dadas, imaginava como teria sido nossa vida se não tivéssemos nos separado. Nossos olhos marejados disseram mais do que palavras jamais poderiam. O lugar onde nos reencontramos parecia conspirar a nosso favor. As árvores altas, o vento suave, tudo era cenário de um romance que nunca morreu. Era como se a própria natureza estivesse nos lembrando de que o amor verdadeiro resiste a tudo. Ele me contou histórias de sua juventude, de conquistas e perdas, mas em cada detalhe havia sempre uma sombra, a minha ausência. Senti um aperto no peito ao perceber que também fui parte do vazio dele. Nosso reencontro preenchia lacunas antigas. Falamos sobre família, sobre filhos e netos, mas no fundo sabíamos que aquilo era apenas o pano de fundo. O verdadeiro assunto éramos nós. Éramos duas almas maduras, que apesar das marcas do tempo, ainda buscavam a chance de um recomeço. Ele segurou minha mão com firmeza e disse que o destino tinha lhe dado uma nova oportunidade. Não podemos desperdiçar outra vez, sussurrou. Suas palavras eram promessa e súplica. Senti um nó na garganta e a certeza de que ele tinha razão. A emoção foi tão intensa que lágrimas escaparam sem que eu pudesse evitar. Era como se o peso dos anos longe estivesse finalmente sendo lavado. Naquele instante, não éramos duas pessoas mais velhas, éramos os mesmos jovens apaixonados de antes. Decidimos caminhar pela praça, e cada passo era acompanhado de lembranças. Lembra quando costumávamos sonhar com viagens? Ele perguntou sorrindo. Eu ri. Lembrava de tudo. Era incrível como memórias tão antigas podiam estar tão vivas. Enquanto caminhávamos, percebi que não eram apenas recordações. Estávamos construindo novas memórias. Cada olhar, cada gesto, era um pedaço da nossa segunda chance. Senti uma chama dentro de mim, acesa não pelo passado, mas pelo presente. Ele disse que, durante anos, esperou que a vida nos unisse de novo. Nunca me casei, porque ninguém foi você, confessou com a voz embargada. A revelação me atingiu em cheio. Era a prova viva de que o amor verdadeiro resiste ao tempo. Meu coração pulsava forte. Eu também nunca consegui amar alguém da mesma forma. Havia tido relacionamentos, mas nenhum foi capaz de preencher o espaço que ele deixou. Percebi que, de alguma forma, sempre esperei por esse reencontro. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, e naquele cenário ele me pediu algo inesperado. Vamos viver o que não vivemos? O convite era simples e profundo. Era o chamado para uma vida inteira que ainda estava por acontecer. O silêncio entre nós era intenso. Eu sentia meu coração disparar com cada batida, enquanto ele segurava minha mão com firmeza, como se temesse me perder outra vez. Décadas de espera pareciam evaporar em segundos, deixando só nós dois e o reencontro esperado. A sensação era avassaladora. Tudo ao redor parecia desaparecer, o tempo congelado, como se o universo tivesse recuado para nos observar. Existíamos apenas nós dois, presos em um reencontro que o destino planejou, feito para tocar nossas almas com intensidade. Olhando para ele,
via o homem adulto e o menino que me fez sonhar na juventude. A essência dele permanecia viva, intacta. Cada gesto, cada sorriso, carregava décadas de sentimentos guardados, mostrando que algumas conexões não se perdem, apenas esperam o momento certo para renascer. Com um sorriso tímido e olhos brilhantes, ele confessou que nunca deixou de me amar. O tempo, as mudanças e a distância não diminuíram seus sentimentos. Suas palavras atravessaram meu coração, preenchendo lacunas antigas e mostrando que o amor verdadeiro resiste a qualquer obstáculo. A vida nos separou, mas o amor permaneceu. Ele revelou cartas nunca enviadas, lembranças guardadas com cuidado, memórias que mantinham meu rosto vivo em sua mente. Eu entendi que ele esperou por nós, e que cada dia de espera serviu apenas para tornar nosso reencontro ainda mais significativo. Lágrimas escaparam sem que eu pudesse conter. Não eram de dor, mas de alívio e reencontro. Finalmente, eu estava no lugar certo. Cada segundo de espera, cada distância, cada saudade tinham valido a pena, e a intensidade do momento me mostrou que nada havia sido em vão. O abraço durou longos segundos, carregado de sentimentos e histórias. Nele cabiam todas as ausências, todas as promessas silenciosas e todo o amor contido. Era um abraço que unia corpos e almas, selando nossa história e dando início a uma segunda chance que o tempo finalmente nos permitia viver. Senti o cheiro dele, misturado com o tempo, mais familiar. Meu coração reconheceu antes da mente aceitar. Era nostalgia e reencontros simultâneos. Cada instante reforçava que, apesar do tempo e da distância, ainda existia um elo invisível entre nós, pronto para nos guiar neste novo capítulo. Ele me levou ao banco da praça onde tantas tardes passamos juntos. A madeira antiga rangia sob nossos corpos, mas isso não importava. Sentar ali era como abrir um livro esquecido, perceber que a história ainda tinha páginas em branco e que agora poderíamos escrever juntas com amor e coragem. Conversamos horas sem perceber o tempo. Rimos das memórias, choramos pelas ausências, percebendo que, mesmo distantes, permanecíamos conectados. Cada palavra reforçava que não se tratava apenas de reencontro físico, mas da reconexão de duas almas que nunca deixaram de se pertencer. Ele me contou sua vida, batalhas e conquistas, mas também os vazios causados pela minha ausência. Percebi que minha presença, mesmo distante, influenciou seus passos. Agora, tínhamos a chance de preencher espaços juntos, criando uma nova história e aproveitando tudo que o tempo nos devolvia. Cada história dele preenchia um vazio dentro de mim. Também compartilhei minhas experiências, vitórias, quedas e medos. Ele ouvia com atenção, valorizando cada detalhe. A troca fortaleceu nossa intimidade e mostrou que estávamos destinados a este reencontro, preparados para aproveitar cada instante. Nossos olhares se cruzavam continuamente, impossíveis de separar. Havia um fio invisível ligando nossas almas, ignorando anos de distância. Cada gesto, cada sorriso silencioso, mostrava que o tempo não diminuíra a intensidade do que sentíamos, apenas amadureceu a profundidade do amor entre nós. Ele segurou meu rosto com delicadeza e disse que sonhara com aquele momento inúmeras vezes. Fechei os olhos e deixei a emoção me invadir. Era uma mistura de alívio, alegria e expectativa, a confirmação de que nossa história nunca terminou, apenas aguardava o momento certo para renascer. Então aconteceu o beijo. Não era só união de lábios, mas fusão de vidas, histórias e esperanças. Cada segundo continha décadas de emoções acumuladas, tornando o gesto um marco de reencontro e símbolo de que o amor verdadeiro resiste, espera pacientemente e se fortalece com o tempo. No beijo senti que o passado deixava de ser ferida e se tornava ponte para o futuro. Um futuro que ainda poderíamos escrever juntos, conscientes de cada escolha e de cada instante. A vida nos devolvia a chance de viver plenamente o que jamais deveríamos ter perdido, com coragem e amor renovados. Após o beijo, permanecemos abraçados, sentindo nossos corpos e almas conectados de novo. Cada instante parecia eterno, e o mundo ao redor desapareceu.
Décadas de espera se resumiam a segundos de pura emoção, e finalmente, a sensação de completude nos envolvia completamente. Ele segurou minha mão e caminhamos juntos, sentindo cada passo sincronizado com nossos corações. Cada gesto, cada olhar, carregava a promessa de um futuro diferente, intenso e cheio de amor, como se o tempo tivesse finalmente nos dado a chance de viver o que sempre merecemos. O vento soprava suavemente, trazendo lembranças de tardes passadas juntos. Agora, ele parecia abençoar nosso reencontro, dando vida a um amor que o tempo não conseguiu apagar. Era como se a própria natureza nos guiava, celebrando a segunda chance que o destino finalmente nos oferecia. Falamos sobre tudo o que perdemos e sobre o que ainda poderíamos viver. Cada palavra trazia esperança e emoção. Era começar de novo com maturidade, evitando erros antigos, mas com a mesma intensidade juvenil. O amor renascia entre nós, mais forte, cheio de significado e verdade. Ele confessou que muitas vezes se perguntou se eu estava feliz, se seguia em frente. Sorri, sentindo um nó na garganta. Saber que ele pensou em mim todos aqueles anos me fez perceber que o amor verdadeiro não desaparece, apenas espera a hora certa de se manifestar com força total. Enquanto caminhávamos, percebi que criávamos novas memórias, que nenhuma lembrança antiga poderia substituir. O passado era valioso, mas o presente era ainda mais intenso. Cada gesto, cada toque, cada palavra reforçava que estávamos realmente aproveitando a segunda chance que a vida nos deu. Ele me olhou nos olhos e disse que finalmente o universo nos concederá uma oportunidade única. Senti que cada desafio, cada espera e cada lágrima foram passos que nos trouxeram até ali. A esperança e a emoção se misturavam, e meu coração não cabia dentro do peito de tanta felicidade. O céu tingia-se de tons laranja e rosa, refletindo nosso reencontro. Cada segundo parecia ainda mais precioso, e cada gesto tinha um significado profundo. O tempo parecia finalmente aliado, permitindo que vivêssemos plenamente o que a vida havia nos reservado, com amor, coragem e consciência. Ele segurou minha mão e disse: "Não quero te perder de novo." Aquela frase atravessou meu coração. Depois de décadas, ele ainda me desejava, ainda precisava de mim. E naquele instante, soube com certeza que eu sentia exatamente o mesmo, que estávamos prontos para não nos separar nunca mais. Lágrimas escorreram pelos meus olhos, mas não de dor, e sim de alegria e alívio. Finalmente, o reencontro que tanto esperamos se tornava realidade. Cada segundo de espera, cada distância, cada lembrança de saudade valia agora, transformando o nosso amor em algo ainda mais profundo e verdadeiro. Ele me abraçou novamente, e senti que o mundo inteiro desapareceu ao nosso redor. Não havia passado, não havia futuro incerto. Só existia o agora, repleto de amor, silêncio compartilhado e certeza absoluta de que, depois de tanto tempo, finalmente pertencíamos um ao outro de novo. Falamos sobre pequenos planos futuros, viagens, encontros e momentos juntos. Cada ideia era recebida com entusiasmo. Mesmo depois de anos, conseguimos nos encantar novamente com a mesma intensidade, provando que o amor verdadeiro nunca perde sua força, apenas se transforma em algo mais profundo. Caminhando pela cidade, percebi que os lugares ao redor ganhavam novos significados. Cada esquina lembrava o passado, mas também prometia novas memórias. Era incrível perceber que a vida, mesmo depois de anos de desencontros, nos oferecia a chance de escrever um capítulo ainda mais emocionante. Ele segurou minha mão e disse: "Nada é por acaso." Estávamos destinados a nos reencontrar. Um calor percorreu meu corpo, e eu senti que era verdade. Cada dificuldade, cada distância, cada lágrima tinha nos conduzido exatamente a este instante perfeito, onde o amor finalmente triunfava. Olhei nos olhos dele e respondi, emocionada: "Sim, estamos destinados a isso." Ele sorriu e apertou minha mão com força. Naquele instante, não havia dúvidas, medos ou arrependimentos. Apenas a certeza de que o amor verdadeiro resiste a tudo, e que finalmente nos pertence de forma completa.
A noite caiu, mas não sentimos frio. O reencontro havia nos aquecido por dentro. Decidimos caminhar juntos dali em diante, aproveitando cada instante, conscientes de que o amor que esperou décadas finalmente nos pertencia. Era o começo de uma nova vida, cheia de esperança, alegria e paixão. Naquela noite, caminhávamos de mãos dadas, sentindo cada passo como se marcasse o início de uma nova história. O silêncio entre nós era confortável, cheio de significado, e cada gesto reforçava que finalmente estávamos juntos, prontos para reconstruir tudo que o tempo havia separado. O céu estrelado parecia celebrar nosso reencontro. Cada estrela brilhava como promessa, e eu percebi que o universo inteiro conspirava a nosso favor. Décadas de espera pareciam dissolver-se no ar, e sentíamos que o destino nos presenteava com a chance de viver o amor pleno que sempre merecemos. Ele olhou para mim e disse, com a voz suave, "Nunca te esqueci." Meu coração se apertou, e lágrimas vieram aos olhos. A intensidade daquela declaração atravessava cada pedaço do meu ser. Por anos, eu também o tinha carregado em pensamentos, lembranças e sonhos que guardava com cuidado. Caminhamos em silêncio, sentindo a energia da noite nos envolver. Cada passo nos lembrava que estávamos realmente juntos, e que nada poderia apagar este momento. Décadas de desencontros e saudades finalmente se transformavam em uma história viva, intensa e emocionante, pronta para ser reescrita. Ele segurou minha mão com força e disse que cada dia sem mim havia sido difícil. Senti meu coração aquecer. Cada palavra dele carregava sinceridade e saudade. Eu também sentirá sua ausência profundamente. Agora estávamos aqui, frente a frente, prontos para viver tudo que foi interrompido pelo tempo. O vento leve brincava com nossos cabelos, e cada gesto parecia sincronizado. O amor que sentíamos era profundo e real. Décadas não foram capazes de apagar o que nasceu entre nós. Cada sorriso, cada olhar compartilhado, reforçava que o tempo nunca destrói sentimentos verdadeiros, apenas os fortalece. Sentamos no banco da praça, lembrando das tardes de juventude. Cada detalhe parecia familiar, mas agora com um significado mais profundo. O tempo havia passado e a essência de nossa história permanecia intacta. Senti que finalmente poderíamos escrever os próximos capítulos juntos, sem medo ou pressa. Falamos de nossas vidas, das escolhas e desafios enfrentados. Ele me ouviu com atenção, como se cada detalhe fosse importante. Também o escutei com cuidado. Descobrimos que mesmo após tantos anos, permanecíamos conectados de forma única, que cada experiência nos tornará mais fortes para o presente. O céu escurecia, e a cidade silenciosa nos envolvia. Cada gesto parecia carregar a promessa de um futuro cheio de amor e companheirismo. Olhando em seus olhos, percebi que tudo havia valido a pena. A distância, as lágrimas e os anos de espera nos conduziram exatamente a este instante de felicidade. Ele aproximou-se e segurou meu rosto, olhando profundamente em meus olhos. Senti que estava sendo visto de uma forma única, como se cada pedaço da minha alma estivesse sendo reconhecido. O reencontro era completo, e nenhuma palavra poderia expressar a intensidade daquilo que sentíamos. Enquanto caminhávamos, conversamos sobre sonhos antigos e novos planos. Cada risada, cada lembrança compartilhada reforçava que estávamos prontos para viver juntos novamente. O amor que parecia adormecido há décadas acordava com força, iluminando cada instante com emoção e esperança renovadas. Ele segurou minha mão e disse que queria aproveitar cada segundo conosco. Senti que meu coração transbordava. Finalmente, os anos de saudade e distância tinham nos levado a este ponto, juntos, conscientes da preciosidade do momento, prontos para construir memórias que durariam toda a vida. A noite estava tranquila, e a cidade parecia testemunhar nossa união. Cada gesto simples ganhava importância, cada toque era valioso. Descobri que o amor verdadeiro não se apaga com o tempo, apenas espera, e quando volta, chega mais forte, mais profundo e mais capaz de transformar vidas.
Ele me olhou e sorriu, como se quisesse gravar cada detalhe da minha expressão. Senti-me segura, amada e inteira. Finalmente, a espera havia terminado, e cada segundo juntos valia mais do que décadas de incerteza. Era o reencontro que ambos esperávamos, intenso e inesquecível. Caminhando lado a lado, percebemos que o tempo não apagou nosso vínculo. Pelo contrário, cada obstáculo e cada ausência tornaram nosso reencontro ainda mais significativo. O amor que resistiu à distância finalmente se mostrava pleno, pronto para transformar nosso presente e futuro. Ao final da noite, sentimos que estávamos prontos para tudo que viesse. Um amor que esperou décadas agora nos pertencia. Decidimos viver cada instante intensamente, conscientes de que o destino nos deu uma segunda chance. Que o amor que sentimos hoje dure por toda a vida. O amanhecer chegou e com ele a sensação de renascimento. Caminhando lado a lado, percebi que cada noite, cada distância e cada lágrima nos prepararam para este momento. O amor que esperou décadas finalmente nos guiava para uma nova vida, cheia de esperança e cumplicidade. Ele olhou para mim e sorriu com ternura, como se tudo fosse perfeito. Senti meu coração aquecer. Décadas de espera e saudade transformaram nosso reencontro em algo ainda mais profundo. Cada gesto, cada palavra, reforçava que estávamos destinados a viver este amor sem medo. Decidimos aproveitar cada instante juntos, conscientes do valor de cada segundo. Nada parecia trivial, cada olhar, cada toque carregava significado. O passado se transformava em aprendizado, e o presente se tornava o palco de um amor que resistiu ao tempo, pronto para florescer com intensidade. Sentados juntos, contemplando o céu, sentimos a força de tudo que vivemos. Cada história, cada despedida, cada espera tinha nos preparado para o reencontro. A vida nos concedeu uma segunda chance, e agora, juntos, prometemos não desperdiçar nem um instante da felicidade que finalmente nos pertence. Ele segurou minha mão e disse que queria escrever novos capítulos ao meu lado, com risadas, viagens e amor. Senti uma alegria imensa. Finalmente, estávamos no mesmo caminho, caminhando lado a lado, conscientes do valor do tempo e da importância de viver cada momento com intensidade e gratidão. A cidade despertava lentamente, mas nós já vivíamos o nosso novo começo. Cada gesto parecia carregado de significado. Descobri que o amor verdadeiro não se perde com o tempo, ele apenas espera o momento certo para se manifestar, e quando volta, chega mais forte, mais intenso e mais profundo. Ele me olhou nos olhos e disse que nunca desistiu de nós. Senti uma emoção intensa atravessar meu corpo. Cada palavra, cada gesto, reforçava que nada fora em vão. Décadas de espera, saudade e silêncio nos conduziram exatamente a este instante de plenitude, onde só existia amor e felicidade. Enquanto caminhávamos, percebemos que cada lugar, cada memória e cada lembrança ganhavam um novo significado. O tempo não destruiu nosso amor, pelo contrário, nos fortaleceu. Agora éramos conscientes da preciosidade do momento e decididos a aproveitar cada segundo juntos, sem hesitação. Ele segurou meu rosto com delicadeza e disse: "Estou aqui para sempre." Senti que cada lágrima e cada abraço tinham valido a pena. Finalmente, estávamos juntos, preparados para viver plenamente nosso amor, com a intensidade que o destino havia reservado para nós, após décadas de espera e saudade. Rimos, conversamos e planejamos o futuro. Cada gesto parecia carregar a promessa de dias melhores, de cumplicidade e alegria. O amor que resistiu a décadas finalmente se mostrava pleno, nos preenchendo de esperança e certeza de que a vida, enfim, nos deu a chance de ser felizes juntos. A noite caiu novamente, mas não sentíamos frio. Estávamos aquecidos pelo reencontro, pela emoção e pela certeza de que finalmente pertencíamos um ao outro. Cada segundo juntos era precioso, e decidimos aproveitar cada momento, conscientes do valor do amor que esperou tanto tempo para se concretizar. Ele segurou minha mão e prometeu não me deixar nunca mais. Senti que cada obstáculo,
Cada distância e cada lágrima haviam sido necessários para nos conduzir exatamente a este momento. O amor que esperou décadas agora nos pertencia, pronto para florescer com intensidade, cuidado e alegria. Enquanto caminhávamos, contemplando a cidade silenciosa, percebemos que finalmente estávamos no lugar certo. O passado serviu de lição, a espera fortaleceu o sentimento, e agora éramos capazes de viver com plenitude, sabendo que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas espera a hora certa. Ele me olhou profundamente e disse que cada momento era precioso. Senti meu coração transbordar. Cada dificuldade, cada desencontro e cada distância nos conduziu ao reencontro perfeito. Agora, juntos, tínhamos a chance de viver intensamente, conscientes do valor de cada segundo que compartilhamos. Finalmente, chegamos ao ponto de compreender que o destino nos uniu de forma irremediável. Cada gesto, cada sorriso e cada abraço reforçavam que estávamos destinados a este amor. Décadas de espera se transformaram em uma história que agora poderíamos escrever juntos, com coragem e paixão renovadas. Se você gostou desta história emocionante, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias como esta. Conte nos comentários de onde está nos assistindo. Obrigada por acompanhar até aqui. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho certo.